Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão maior, e dos espíritos superiores e de nossos anjos da guarda. Que nesse momento coloquemos toda a nossa aflição de lado e que nesse momento possamos acalmar o nosso coração e o nosso cérebro, de maneira que consigamos, aliviando o coração e cérebro, compreender melhor os assuntos sobre os quais vamos tratar na leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, com a lição que nos cair na leitura aleatória. Assim, convido todos vocês, no horário que for, que vocês assistirem e estiverem assistindo esse vídeo, para entrar numa vibração uníssona e assim conseguirmos essa dádiva desse equilíbrio emocional, colocando de lado nossas angústias, nossas depressões, nossos problemas e escutemos a lição de hoje de forma mais proveitosa, para que compreendamos e consigamos ser melhores pessoas hoje do que fomos ontem e amanhã do que tivermos sido hoje. O que nos caiu aqui foi o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E o item foi o 38, que é uma explicação e, propriamente dita, aquela oração, aquela prece para o momento de dormir. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas e das suas forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. É então que ele tira de tudo o que vê, de tudo o que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois, em forma de intuições. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentaneamente concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca a dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que se sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo, no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Prece. Minha alma vai encontrar-se por um instante com outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que, ao acordar, eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. Que assim seja. Meus irmãos e irmãs do caminho, o último capítulo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma coletânea de preces para as mais diversas situações. Inclusive, pode e deve servir como consulta para quando temos alguma situação
que podemos encontrar ali facilmente, não é? E nos utilizar desse pequeno prefácio e depois da prece em si, para entoarmos, né? Essa hoje foi uma prece simples, porém muito valiosa para nós que conhecemos a doutrina, que conhecemos e aceitamos a interatividade entre o plano espiritual e o plano material, a interatividade entre espíritos encarnados e desencarnados. É sabido que quando dormimos, nosso espírito se desprende parcialmente dessa matéria, dessa carne dura que nos prende, e vai encontrar-se com o plano espiritual. Espíritos que lhe são afins, espíritos que lhe são conhecidos, e espíritos bons, quando assim fizermos e nos lembrarmos de fazer como nessa oração. É interessante repeti-la ao dormir, antes de dormir. É interessante repeti-la antes de dormir, porque direciona a nossa vibração, de certa forma, a que tenhamos o amparo e a proteção dos bons espíritos. Ali chama a atenção também para os espíritos encarnados que estão ligados ao mal de alguma forma, em certo grau, e que também, na hora do sono, hão de querer ligar-se a esse tipo de espíritos também na mesma faixa vibratória deles. Porém, se esses espíritos encarnados tiverem acesso à doutrina e tentarem buscar um melhor esclarecimento, uma melhor proteção do nosso próprio sono, aliás, diria, não é porque ali está dizendo espíritos maus, espíritos com más inclinações. Na verdade, todos nós, em algum grau, maior ou menor, terá essas inclinações. Nos resta sempre lembrar de combatê-las. E se somos pessoas normais, que temos o nosso bem e o mal aqui dentro, mas que conhecemos, tivemos contato com a doutrina, e nos lembramos de que ao dormir nós regressamos momentaneamente à nossa pátria originária, então que seja para escutar bons conselhos dos bons espíritos, eventualmente um parente, um amigo em outra encarnação, um parente, né, em outra encarnação ou nessa mesma, mas que já tenha ido, pode se juntar a esses espíritos porque já tenha alguma permissão, algum esclarecimento que os possibilite. Mas, na verdade, não sabemos, né? O fato é que, sim, nosso sono serve sim para que nós viajemos, entre aspas, para o plano espiritual e lá tenhamos contato com os nossos anjos da guarda, anjos protetores, e que os bons espíritos possam nos dar bons conselhos e que depois virão certamente como intuições para nos livrar de poucas e boas. Meus amigos e amigas, irmãos do caminho, agradecendo a audiência, concito-os novamente a rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Graças a Deus.